Pessoal, eu trouxe no canal aqui ontem o Barroso negando que tenha dito nós derrotamos o bolsonarismo, não é mesmo? Tudo isso em uma nota oficial que ele assinou aí, que o STF fez, em resposta à revista The Economist, que é uma revista muito renomada, uma revista britânica desde 1843 e que fez uma série de editoriais contra aí, criticando o STF, principalmente Alexandre de Moraes. Pois bem, gente, parece que eles ignoraram o Barroso e foram lá e fizeram mais uma chamada para uma das reportagens deles no dia de ontem. E foi uma reportagem muito, mas muito forte, gente. Bom, o que eu vou trazer para vocês a partir de agora vai ser uma análise feita pelo Silvio Navarro no final da noite de ontem no programa 4x4, que eu achei extremamente interessante. Então, sem enrolação nenhuma, já chega aqui embaixo curtindo, compartilhando muito esse vídeo, se inscrevendo no canal e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. É isso, o Alexandre de Moraes está muito famoso, está ficando famoso no mundo inteiro, mas do jeito errado, né? Está ficando famoso como o vilão. A revista britânica The Economist publicou reportagem afirmando que juízes com muito poder são um problema na democracia brasileira e que o ministro Alexandre de Moraes seria a personificação dessa afirmativa. Só na rede social, vocês devem ter visto, vocês estão sempre ligados em tudo, só na rede social X, a revista britânica fez 13 publicações, 13 chamadas, olha só, 13 chamadas sobre a matéria que publicou. Essas publicações juntas tiveram quase 4 milhões de visualizações. O título da matéria é Suprema Corte do Brasil está em julgamento. O texto diz que só no Brasil, que dá ao STF poderes extremos, um ministro poderia ter tanto destaque como Alexandre de Moraes. Segundo a publicação, como guardiões da Constituição Federal, os ministros do STF frequentemente decidem sobre questões que, na maioria dos países, são de competência de autoridades eleitas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota oficial patética, mal escrita, em defesa do Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o Brasil teria enfrentado tentativas de golpe de Estado, planos terroristas e conspirações contra Lula e seu vice, Geraldo Alckmin. Segundo o ministro, o STF atuou de forma independente, e aí Silvio Navarro vai poder tentar explicar o que seria isso, quer dizer, de forma independente da Constituição, provavelmente, para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em outros países. E ele seguiu na mentira, afirmou que não disse, num evento da UNE, em Brasília, nós derrotamos o bolsonarismo. De acordo com a nota oficial do Barroso, timbrada com o STF lá, isso foi coisa dos eleitores. Então, a gente vai rever o discurso político do presidente do STF. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Dava para ele ser incluído no inquérito, no tal inquérito do fim do mundo, né, Silvio? No inquérito das fake news, porque é mentira deslavada, né? Tá aí o vídeo, né? Flagrante perpétuo pro Barroso. Lacombe, é assustador tudo isso, porque ele usa a estrutura do Supremo Tribunal Federal, o site do Supremo Tribunal Federal, uma nota oficial, ou seja, partiu de uma instituição, que é uma instituição séria. O Supremo Tribunal Federal é nosso sistema tripartite, praça dos três poderes. E a gente quer que o Supremo permaneça intacto, assim como o Legislativo e o Executivo, o Palácio do Planalto e o Congresso. Ele usa essa estrutura para mentir, ou desinformação, que é a palavra que eles gostam, né? É mentira. Ele está dizendo, eu não disse nós derrotamos o bolsonarismo. Você acabou de exibir ele dizendo num evento político partidário. Não à toa foi enquadrado na Lei 1079 de 1950, uma lei antiga, aliás, artigo 39, que impede que figuras como ele
no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, participe de evento político partidário. Não pode. Aquilo era um evento da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é um braço de uma juventude grisalha do PCdoB. E ele estava lá ao lado do Flávio Dino. À época, o Dino ainda não era ministro do Supremo, ele era ministro do governo Lula e militante do PCdoB, como foi a vida inteira. Ou seja, ele não poderia estar lá. Nós estamos falando do dia 12 de julho, aquele evento que você acabou de exibir, 12 de julho de 2023, e tanto que no dia seguinte eles inventam o óculos voador e o supapo, que nunca aconteceu no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, com o ministro Alexandre de Moraes e seu filho, para tentar jogar uma cortina de fumaça nesse gesto do Barroso, que foi um absurdo completo. Um absurdo completo. A oposição apresentou o pedido de impeachment. Ele deveria ter caído, deveria ter deixado a cadeira, porque ele não poderia estar lá fazendo o que foi. Na história da UNE, a UNE é uma instituição, algo antigo. Nunca um presidente do Supremo Tribunal Federal participou de um evento como esse, porque não pode. Mas o Barroso vai lá e fala nós derrotamos, ou seja, ele se sente parte. Ele fala, saio daqui com a energia renovada. O que é isso? Isso é discurso de político. Isso não pode ser discurso de juiz que demonstra lado e que agora participa. A julgamento em relação ao presidente Jair Bolsonaro, neste momento, está na primeira turma. Ele não integra, mas de alguma forma ele conduz a corte. Ou, se o julgamento fosse minimamente sério, estaria no plenário, como foram todas as grandes ações penais com relevância no país, como foi a ação penal 470 do Mensalão, por exemplo, e ele teria de votar. Talvez até ser um voto de Minerva, porque ele é o voto de desempate. É dele. Então, como pode ele participar desse evento? E aí, uma revista, eu sequer sou simpatizante da linha editorial da Economist, não sou, acho que tem um viés, um verniz de esquerda, mas começa a chamar a atenção tão grande que eles acabam recorrendo ao óbvio, a mostrar o que está acontecendo no Brasil. E aí ele vai e diz que não falou, e entre outras barbaridades, Lacombe, não sei se a gente vai dar algumas voltas nessa pauta ou não, mas só trazendo um dado aqui, ele diz que é mentira também que a corte toma decisões monocráticas, que as decisões são colegiadas. É mentira! Nós publicamos uma capa na Revista Oeste nessa semana, são 106 mil decisões tomadas pelo Judiciário em 2024. 80% são monocráticas, só 20% são colegiadas. E das decisões monocráticas, pasmem, porque aí é que mora o perigo, 70% são finais, ou seja, sem direito à ampla defesa. Como ele fala que foi garantido o devido processo legal? Como ele fala que foi garantida a ampla defesa se os advogados não podem fazer a sustentação oral no plenário em relação ao caso do 8 de janeiro, por exemplo? Depois que o desembargador Sebastião Coelho, hoje advogado, fez a sustentação no plenário e falou, os senhores são as pessoas mais odiadas do mundo, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, com o seu pavoneio todo, se sentiu horrorizado em ouvir aquilo e impediu que os advogados fizessem a partir de então a sustentação oral. Onde é que tem amplo direito à defesa? De jeito nenhum. Então, eu acho que é preciso colocar... esses ministros, eles precisam colocar a cabeça no lugar, Lacombe, porque eles cruzaram tantas linhas, que talvez a volta à normalidade institucional vai ser muito mais difícil se eles não, minimamente, não mudarem, não se despirem dessa soberba, dessa arrogância. Eu adorei o Juventude Grisalha, né? Eu usava muito a expressão estudantes profissionais, né? Aqueles estudantes que estão sempre quase ali no limite de serem jubilados, né? Porque a ideia deles é essa, eles são estudantes, militantes profissionais ali naquelas universidades a vida inteira, nunca se formam, mas Juventude Grisalha também é muito boa, gostei da expressão. Então tá aí, pessoal, olha só, Silvio Navarro fez uma análise impecável, inclusive falando aí sobre uma outra questão, né, uma informação que foi dada aí pelo ministro por conta das decisões monocráticas. E nas palavras aqui do Silvio e do levantamento feito pelo Oeste, então,
das 106 mil decisões, cerca de 80% teriam sido monocráticas, né? Se não me engano, foi esse o dado que ele deu aqui. Olha só, um número bem assustador mesmo. Bom, pessoal, faça o seguinte, curtam, comentam, compartilhem muito esse vídeo aqui. Por quê? Porque a partir de amanhã vai vir muito vídeo de debate aqui no canal por conta do retorno aí dos deputados ao Congresso. Tem ministra do Lula participando de comissão, vai ter, obviamente, que toda a repercussão desse caso também no Congresso aí, referente à nota feita pelo STF e a revista que ignorou e foi lá e lançou mais uma publicação. Então já te inscreve também, ativa o sininho e fica ligadinho que logo mais a gente se vê.